Hoje eu confesso que eu perdi a paciência. Demorou, eu acho que demorou até, mas hoje eu perdi a paciência com esse governo. Olha, eu vou tentar não gritar aqui no microfone para cuidar da minha voz, mas hoje eu estou muito indignada, porque assim, ó, vamos acabar então com esses adjuntos? Eu vou ser sincera, a bancada do PT votou contra. A gente achava que tinha que ter adjuntos na saúde, na educação e na assistência, porque eram grandes secretarias e talvez precisassem de alguém para ajudar. Aí já meteram tudo. Quando justificaram, diziam, e eu concordo que o secretário tem que ser cargo político, partidário. Aí os adjuntos é para ser alguém da secretaria, para ajudar com o secretário e tal. Nada disso. Foi para acomodar cada vez mais partidos. Quando teve a eleição, mesmo lá na campanha, que foram vários partidos, terminando a eleição, essa Câmara era muito equilibrada entre oposição e situação. Aí foram abrindo espaço para um partido, para o outro, para o outro, para o outro, sobrou meia dúzia de vereadores e vereadoras aqui, né? Porque eu não sei o que vai ser daqui para frente também. E nós precisamos, então, rever essa situação com o prefeito. Agora, este decreto, ele vai contra tudo que eu já vi numa administração pública, e eu pergunto aqui, por que o prefeito, que essa chapa, e eu não vou pessoalizar, porque não é uma questão do prefeito Adiló, é uma política de governo do prefeito, do vice, de partidária, uma opção política. Por que quiseram ser prefeito, vice? Por que querem ser secretário dessa cidade? Porque não querem fazer nada. Só vão fazer coisa se tiver emenda. Só fazem coisa com emendas. Nós fomos no Campo da Serra lá, sábado de tarde, e teve um evento lá. 1.800.000. A contrapartida do município, 300 mil, 1.500.000 da deputada Denise Pessoa, por uma coisa lá no Campos da Serra. Então, só governam por emendas. Eu não sei, eu acho que tem que abrir esse caixa e saber, então, onde que está indo todo esse valor. Porque isso aqui é uma ofensa ao cidadão, à cidadã caxiense, é um absurdo. É um absurdo cortar a extra. Não pode morrer no final de semana, mas não pode morrer de noite. Não pode ter aula, porque agora não vai mais ter hora extra, não vai mais ter CAGE para professoras, que já não é hora extra. Porque mudaram de nome para não pagar aquilo que a lei obriga de hora extra. Mas não vai mais ter? Vou falar, já lidou, vereadora, vou falar dos fiscais de trânsito, que até saiu uma matéria minha, um texto hoje no jornal. Estamos chamando para ontem uma reunião com a secretária Grégora, porque ali está dito que nesse decreto só vai ser reposto se tem exoneração, aposentadoria, licenças e tal, né? Nós temos fiscais de trânsito se aposentando, já tem exonerados, então chame logo, porque o concurso vai vencer o mês que vem, em junho. Outra coisa que eu não queria entrar nesse tema aqui, mas preciso falar da Codeca. Uma vergonha, o que saiu da Codeca não foi ontem no jornal. Aí, eu recebi aqui uns informes que tem a usina de asfalto, né? Todo mundo sabe. Aí é um gerador de luz alugado. Aí chegam lá, tiram o gerador de luz porque a Codeca não pagou. Aí fica 4, 5 dias sem trabalhar, sem ter asfalto. Daí não tem cimento, porque não pagaram não sei o quê. Aí quando chega o cimento, vão lá pegar, aí acabou a areia. Assim, é inacreditável as coisas que acontecem nessas secretarias, nessas autarquias, nesses espaços da administração. Aí o prefeito coloca na Codeca um gestor que tinha botado a Codeca na justiça.
Ah, por favor, né? Isso para mim, assim, são coisas que eu não falei em outro momento, mas que estão trancadas aqui e a gente precisaria, talvez, muito mais tempo para falar sobre isso. Agora, a minha pergunta é, vão tirar também, amanhã nós temos uma audiência aqui, vão tirar também da secretaria de quem corta árvores? Ou as árvores vão continuar tendo gente para cortar? Porque eu pedi uma poda de árvore que estava em cima de uns fios, na frente de uma casa de uma senhora de mais de 80 anos, faz quase um mês, se não faz um mês, eu não tinha o retorno, ontem eu fui pessoalmente, porque não é tão longe, passei na frente da casa, está lá a árvore, intacta, estragando os fios. Agora vão cortar servidor também, quer dizer, vão tirar direitos de servidor, vão diminuir servidor. Nós estamos em todas as nossas falas aqui dizendo que falta efetivo para tudo. Agora vão cortar, não só não vão mais nomear, como não vão mais ter hora extra, vão cortar hora extra. E, sinceramente, antes de dar os apartes, o secretário da Saúde, nosso ex-colega aqui, que comece também a fazer as coisas que ele fala. Porque há pouco não, em janeiro, foi falado na imprensa, e eu quero dizer aqui, que eu discuti na bancada ontem, nós estamos no limite para fazer uma CPI aqui da saúde. Porque há pouco foi falado na imprensa, 3, 4 meses, que deu por ideias. O que está acontecendo? Esse final de semana, não sei vocês, eu passei o feriado no outro, esse final de semana aqui, recebendo reclamação. Falei com o presidente do Sindicato dos Médicos, Marlonei, pagaram na virada, na última hora do dia 20, os médicos de novo. E continua lá o Ideias, na boa. E nós fizemos uma fiscalização, denunciamos aqui, mais vereadores fizeram isso, foi na virada, foi depois do Natal, entre Natal e 1º do ano. Quanto tempo faz isso? Quase meio ano. E cadê? Está lá o Ideias intacto. Eu quero, então, que o secretário diga, já que ele vai manter hora extras, que bom, tomara, eu quero muito acreditar nisso. Mas, e o Ideias? Vai continuar essa porcaria que está esse atendimento? Porque aí não dá, realmente vão para outra cidade, porque Caxias não tem mais condições de atender pessoas. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, eu estava olhando agora aqui o jornal na página que fala sobre a questão da prevenção e do que a gente pode sofrer na nossa cidade em relação à questão do clima. E ali o secretário Suzin comenta de 2 obras de drenagem que estão sendo feitas, mas foi direcionado 80 milhões do SAMAI, está aqui o vereador João Ex, que estava como presidente, e aí a gente vê muitas vezes valores que são direcionados e que não acabam sendo não utilizados para aquele fim. A vereadora Daiane trouxe essa questão, que agora a gente pode passar de novo por um grande evento climático. Quando que vai começar essas obras? Se não pode fazer mais licitação, se tem que parar. Enfim, a gente não sabe o que dizer para a nossa população. E mais do que isso, vereadora Rose, se não tem dinheiro para nada, o governo vai ter que cortar na própria carne. Então, que tirem de uma vez os adjuntos. Não é possível que venham dizer que tem que cortar tudo e mantenham os adjuntos. Para quê, então? Se não tem nada para fazer, então vamos cortar os adjuntos. Vamos cortar a CC, que se não tem como fazer nada, vai acabar que eles vão ficar ali sem fazer nada, só olhando para a cara um do outro. Porque então, não tem mais política pública, né? Olha aqui, ó, reduz em 50% a aquisição de brita e rocha. Aí não adianta ter emenda para asfalto, porque não tem brita, não tem rocha. Fica reduzido o valor do contrato de limpeza. Vamos voltar àquela época que não tinha contrato de limpeza nas escolas, que os próprios servidores tinham que ir lá lavar banheiro, nos órgãos da FAS, que o ano passado aconteceu isso, retrasado. Sua parte, vereadora Daiane, se possível, porque faltou um segundinho só. Vereadora Rose, exatamente, que serviços que vão acontecer? Me parece que está todo mundo desesperado lá, secretário de obras, secretário de gestão urbana, parece que o clima está tenso na prefeitura, já tem presidente de bairro já nos grupos ali, colocando que os secretários já estão justificando que não tem mais como fazer o simples serviço que se tinha. Então, está complicada essa administração. E aí acontece o quê? Acontece isso que foi falado aqui, que eu não gosto desse termo, que tem gente, colegas vereador, que usam de vagabundo, isso, aquilo, mas a segurança pública não funciona por quê? Não chama o guarda municipal. Aí vai começar
Cada vez mais acidente, cada vez mais coisa no trânsito, mas não chamam fiscais. Aí a escola municipal vai ficar que nem a escola do estado. Não vai mais ter aula, porque não vai mais ter professor. Nunca, gente, eu vou concluir. Nunca um aluno foi mandado embora antes ou ficou sem aula. Porque sempre, quando uma professora teve que faltar, teve substituição de alguma maneira. E agora? Vamos fazer o quê? Não vou mais nem ampliar nem para a educação. Então, olha, é uma vergonha isso que está acontecendo em Caxias do Sul. Eu acho Obrigado. que, enfim, a sugestão é essa. Que o prefeito, o vice não querem administrar a cidade, que se peçam exoneração. Próximo vereador inscrito, vereador Iago Morandi.